recebemos aqui a doutora Marli, médica, ginecologista e obstetra, que irá proferir a palestra A Pessoa Humana e Seu Corpo. Bom dia a todos. Então a gente vai conversar sobre a pessoa humana e seu corpo. Primeira coisa a respeito do corpo humano, nós não podemos ter a visão individualista da cultura moderna. Não sou eu que decido sobre o meu corpo. Então às vezes a gente tem essa ideia, não, eu resolvo, eu penso, eu decido, eu quero, eu acho melhor, mas nós não podemos ter essa visão individualista da cultura moderna. Não sou eu que decido sobre o meu corpo. Por que não sou eu? Porque existe um projeto de Deus sobre ele e este é um projeto de amor. Deus sabe o que é melhor, porque Deus é amor. Se Deus é amor, tudo que Deus faz é amor. Toda decisão que Deus toma é a melhor possível. Então, não existe imposições que são contrárias à pessoa humana. Muito pelo contrário, todas as normas que Deus deu a cada um de nós a respeito do nosso corpo, na nossa sexualidade, na nossa vida, são propostas de amor. Então, pode passar o próximo. Nós vamos começar para entender tudo isso, pegando o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 25. Deus criou o dia, o firmamento e viu que era bom. Depois Deus disse: faça-se a terra, o mar, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, e tudo foi feito. Deus viu tudo que tinha sido feito e era bom. E por 5 vezes, e Deus continua a criar. Criou os peixes, as aves e todos os animais e viu que era bom. Pode entrar um pouco. E por 5 vezes, após cada etapa da criação, o autor sagrado repete o mesmo refrão. E Deus viu que era bom. Então Deus criou tudo, foi criando e vendo que tudo aquilo era bom. Faça-se o dia e o dia era bom. Faça-se a noite e a noite era bom. E depois parece que Deus pensa e fala assim. Pode entrar mais um. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. E os criou homem e mulher. E aí é interessante, porque quando Deus cria as coisas, Deus diz assim: faça-se isso e aquilo é feito. Na hora de fazer o homem, Deus diz: façamos. Façamos é a primeira pessoa do plural. Então a gente já percebe nessa primeira manifestação que não é um Deus uno, é um Deus trino. Quando ele dizia faça-se, dá a ideia de um Deus uno. Na hora de fazer o homem, Deus diz façamos. Então quem que faz o homem? A Trindade inteira. E façamos o homem à nossa imagem. Então nós somos imagem de Deus. E Deus criou o homem à sua imagem, imagem de Deus. E os criou homem e mulher. Então Deus nessa criação usa 3 vezes a palavra imagem, reforçando que nós somos imagem de Deus. E cria o homem como ser humano. E cria este ser humano como homem e mulher. Gozado, né? Só homem e mulher. Está na Bíblia. Isso não é homofobia. Está na Bíblia. Deus cria homem e mulher e acabou. Isso não é homofobia. Isso é bíblico. E então o homem é o quê? É imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus, com os meus quilos a mais, com o cabelo pintado, que senão estava todo branco. Sou imagem de Deus. Você é imagem de Deus. Você é imagem de Deus. Então cada um de nós somos uma imagem de Deus. E Deus, quando nos criou,
Ele nos criou como imagem da comunhão de 3 pessoas. Nós somos imagem não de um Deus único apenas, mas de um Deus que também é trino. Nós somos imagem não de uma pessoa, mas nós somos imagem de uma comunhão de pessoas. De 3 pessoas divinas, de Deus Pai, Deus Filho e do amor entre elas, Deus Espírito Santo. Então o homem é a imagem da Trindade. E aí Deus, quando criou o homem, Deus viu o que tinha feito e era muito bom. Então Deus criou o cachorrinho e disse que era bom. Mas quando Ele me criou, Ele disse: é muito bom. Por que isso? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito bons, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o que é bom? O homem é muito bom. O corpo humano é muito bom. A sexualidade humana é muito boa. Então, nós somos muito bons, o nosso corpo é muito bom, a nossa sexualidade é muito boa. Por quê? Porque nós somos imagem de Deus. Passando para o 2º capítulo do livro do Gênesis, aí o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida, e o homem se transformou num ser vivo. Então, essa é a primeira definição do homem. Diferente dos animais, o homem é pessoa, porque o homem tem um corpo e o homem tem uma alma imortal. Então, quando Deus insufla pelo ar as narinas, o autor sagrado quer dizer que este homem é pessoa, é corpo e alma, vale mais que a tartaruga marinha, vale mais que o nosso cachorrinho. Este homem é muito bom porque ele é a imagem de Deus, e este homem é muito bom porque ele é uma pessoa, ele tem um corpo, mas ele também tem uma alma imortal. E este homem que é muito bom, não vem através da cegonha. É um presente de amor de Deus. É um dom para cada pessoa. E é uma pessoa única e irrepetível. A gente olha para as carinhas aqui e não vê nenhuma igual à outra. Olha, parecido, taranã, parece que um é filho da outra, mas não são iguais. Por que não são iguais? Porque cada pessoa, imagem de Deus, mas é uma imagem única de Deus que não vai se repetir. Se eu não tivesse nascido, não tinha nascido ninguém igual a mim. Se os filhos de vocês não nascerem, eu não posso ter um filho igual que vocês teriam, porque cada pessoa é única e irrepetível. Então, nós somos homens, né? E imagem de Deus Trindade. Então, se nós somos imagem de um Deus que é trino, nós temos um desejo profundo de comunhão. Você vê, né? Tem um monte de cadeira vaga ali, tem cadeira vaga aqui, mas está todo mundo junto. A necessidade de comunhão. As amigas vieram juntos, não sentam separadas. Por quê? Pela necessidade desta comunhão, né? Casal está tudo junto, até o marido abraça a mulher pelo desejo de comunhão. Então nós somos imagem de um Deus que é comunhão, e por isso nós temos um desejo de comunhão. Mas quando Deus cria, Ele cria o homem só. Aí o homem sente a solidão. E por que o homem tem solidão? Primeiro porque quando ele é criado, ele ainda não aprendeu a se relacionar com Deus. Então a primeira solidão é pela ausência de Deus, solidão diante de Deus. Depois ele busca a própria identidade. Ele olha todos aqueles animais, cachorro, gato, elefante, e não se sente igual a eles. Então diz assim, não sou como eles. Depois ele vai buscar a definição de si mesmo. Se eu não sou iguais a todos os animais criados, quem sou eu? E isso dá uma solidão ao homem. Então a solidão do homem tem 2 significados. O primeiro significado é em relação à própria humanidade. Eu não sou como os outros animais. E depois a definição de homem e mulher. O homem sente que não tem uma pessoa com quem ele se relacionar. E por isso ele sente só.
Até este momento na Bíblia, o homem não tinha aberto a boca. Ele era caladinho, só sentiu a solidão, e Deus percebeu essa solidão e falou: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, isso é um prelúdio, é aquela introdução bonita para criar a mulher. Então, Deus cria a mulher. Quando Deus cria a mulher, o homem se encontra e se reconhece. O homem vai dizer: eu sou homem porque foi criado um ser semelhante a mim, que é a mulher. E aí o homem encantado, né, fala pela primeira vez na Bíblia: ah, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ela será chamada de mulher. Pode entrar mais um. Porque foi tirada de mim, que sou homem. Então, o homem faz como se fosse um hino de louvor a Deus pela criação da mulher. Então, ele se relaciona com Deus e ele se relaciona com outro ser, que ele diz assim: é igual a mim, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então, agora eu já posso realizar aquele meu sonho de trindade. E aí, quando Deus cria o homem acolhe interiormente a mulher da mesma maneira que ela é querida por ela mesma, né? Por Deus, por meio da sua imagem e da sua feminilidade. Então o homem olha para a mulher e diz: ah, eu quero porque ela é mulher, porque ela é feminina. Da mesma maneira, a mulher olha o homem e acolhe o homem do jeito que ele é querido por Deus. E como é que o homem é querido por Deus? Pela sua masculinidade. Você é solteira? Você é solteira? Você é solteira? Quando vocês forem escolher um marido, vocês querem homem ou querem homem mais ou menos? Homem. Então nós mulheres queremos um homem pela sua masculinidade. Só que depois que a gente casa, a gente diz assim: ah, ele esqueceu a data do meu casamento, ele nem viu as flores que eu coloquei, né? Eu cortei o cabelo e ele nem falou nada. Não é assim? Então nós escolhemos um homem pela masculinidade e depois nós não queremos mais, queremos um igual a mim. O homem é a mesma coisa, escolhe a mulher pela feminilidade, depois ela gasta tanto dinheiro no shopping, comprando roupa nova, passando batom, precisa de um sofá novo, esse não está bom, porque é que ela quer mudar a cor do estofado da casa. Então, nós a princípio nós queremos e acolhemos o homem pela masculinidade, e o homem nos acolhe pela feminilidade. Depois que casa, a história muda um pouco. Pode passar o próximo. Não vou entrar nisso não, que a Kátia vai entrar daqui um pouco. Então, a mulher é criada para o homem. A mulher não é criada para outra mulher, não. A mulher é criada para o homem. E o homem não é criado para outro homem. O homem é criado para a mulher. Portanto, a definitiva criação do ser humano é constituída de dois seres, masculino e feminino. Pode passar o próximo? Então, esses dois modos de ser corpo, masculino e feminino, eles se complementam reciprocamente, e este modo diferente é o que nós chamamos de sexualidade. Então, o que é a sexualidade? É aquela característica fundamental da nossa vida, que está lá no início da nossa vida, no momento da nossa concepção, e vai definir se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, o meu corpo humano, o corpo humano de vocês, com sua sexualidade, está destinado ao encontro, à comunhão de pessoas. Por exemplo, eu só posso falar com ela porque eu tenho um corpo. Se eu não tivesse corpo, não tinha como eu falar com ela. Ela não ia me ver, ela não ia me responder. Então eu preciso da voz, eu preciso do tato para pegar e dizer: oi, bom dia, você está bem? Então, com o meu corpo humano e com a minha sexualidade, eu me relaciono com as pessoas.
Aí diz assim, não, mas você está tendo uma relação normal com ela. Isso não tem nada a ver com a sexualidade? Tem. Por que que tem? Quando eu vou falar com o padre, eu falo de maneira diferente, porque eu sou mulher. Nós somos assim. Então, o nosso jeito de pentear, de vestir, de falar, de conversar com os outros, já entra nessa modalidade diferente de ser corpo. Homem fala com homem de um jeito, fala com mulher de outro jeito. Nós temos maneiras de pensar diferente, de agir diferente, e isso vai fazer a comunhão entre as pessoas. Portanto, a sexualidade não existe para o prazer só da pessoa. A sexualidade foi criada não para ser exercida de forma de um prazer egoísta ou solitário. O que é isso? Masturbação. A sexualidade não foi criada para isso. A sexualidade foi criada para o encontro, que nem sempre é um encontro sexual, é um encontro de comunhão de pessoas. Portanto, a feminilidade se encontra através da masculinidade, e a masculinidade se confirma através da feminilidade. E masculino e feminino juntos vão formar uma unidade, um casal, através do amor recíproco. Então, só vai haver unidade no relacionamento homem e mulher se houver amor recíproco, se eu der a vida pelo meu marido e se o meu marido der a vida por mim. Se não houver esse amor recíproco, nós não formamos unidade. Aí o padre fica lá no confessionário, né, a mulher vai confessar e assim, meu marido não fez isso, meu marido não fez aquilo, meus filhos, não é? Em vez dela falar dela, do que ela fez de errado, vai lá dizer, minha mãe não é assim. É assim. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade deste amor incondicional, deste amor recíproco. Então, a gente olha para o outro e não vê no outro imagem de Deus, vê no outro só os defeitos. Mas o nosso corpo, ele tem a capacidade de ser expressão de amor. Por isso que nós dizemos que o nosso corpo, ele tem uma característica esponsal. Ele sabe se doar e nessa doação exprimir o amor. Entra mais um, por favor. Então, homem e mulher são chamados ao amor na totalidade unificada de corpo e alma. Na entrega de um pelo outro tem que ser uma entrega inteira. O corpo todo, a alma todo, o sentimento todo. Aí este corpo, ele tem uma característica esponsal. Pode. Então, eu nasci numa família e eu não tive oportunidade de escolher quem era meu pai, quem era minha mãe, quem era meus irmãos. Eu nasci nessa família, Deus falou assim, é lá que você vai nascer, e foi lá que eu nasci. Mas o meu marido eu escolhi. Então, o que difere a natureza da união de um casal, da família anteriormente constituída, é que o homem, por natureza, ele pertence a pai e mãe em virtude da geração. Mas, por escolha, a mulher e o marido pertencem um ao outro. Então, foi eu que escolhi o meu marido. Foi eu que disse sim a ele. Foi eu que disse, diante de Deus, que ia passar minha vida com ele. Então, para dizer isso, eu tenho que ter a capacidade de amar, a capacidade de me entregar como esposa de corpo e alma. De corpo e alma. Porque é tão interessante, os maridos entregam mais de corpo e as mulheres só querem entregar de alma. Aí vira uma confusão danada. Então, marido e mulher têm que se entregar um ao outro de corpo e alma. Então, para que isso aconteça, é preciso que essa união, formando uma só carne, que eles tenham maturidade.
Por isso que as meninas mais novinhas, eu perguntei para elas se eram solteiras, e elas são solteiras. Por quê? Porque para essa escolha, que é uma escolha definitiva, é necessário maturidade. Pode passar o próximo. Então, a sexualidade nessa doação de vida tem como finalidade o encontro de vida entre os esposos. Então aí é um filmezinho rapidinho, de 30 segundos, o espermatozoide tentando entrar no óvulo, tenta e não consegue, tenta e não consegue, aí vem lá um espermatozoide carregando uma flor, aí faz a corte para o óvulo, e aí ele consegue entrar, e é assim que o novo neném é concebido. Precisa do corpo, da alma, do sentimento, do carinho, da afetividade, né? E aí o resultado disso vai ser o neném que vai chegar. Então, é sobre a bênção da fecundidade. Os filhos, desde o princípio, precisam da masculinidade e da feminilidade. É sobre o homem e a mulher, constituído em família, ou não, mas que deveria ser sempre em família, que desde o princípio, desde que Deus criou o mundo, desceu a bênção da fecundidade. Deus criou o primeiro casal, e depois disso Deus não criou mais ninguém. Deixou que homens e mulheres, se unindo em matrimônio, continuasse essa bênção da fecundidade. E, eu quero dizer que essa foto é uma foto velha, tá? Ela tem 2 anos ou 3 anos, Então, no relacionamento entre homem e mulher, a transmissão da vida tem como característica a comunhão de pessoas. Comunhão que é a imagem de Deus, comunhão que é a imagem da Trindade. Então, essa foto é uma foto velha, tá? Já tem mais um filho nessa família. Então, é para isso que nós casamos, para ter também uma abertura à família e aos filhos. E eu quero ver das moças novas aqui, quem é que vai ser mais esperta do que aquela mulher e ter mais do que ela. Porque se filho é bom, se filho é presente, quem é esperto tem muito, não é não? Então, gente, a comunhão de pessoas significa existir para o outro. Eu me caso para o meu marido, eu não me caso para ser feliz, eu me caso para fazer alguém feliz. Vai dar certo o casamento se o meu marido também se casou para me fazer feliz. Então, o que vai determinar a felicidade do relacionamento conjugal é um casar para o outro, ser dom para o outro, ser um presente de Deus para o outro. Pode passar. O homem só realiza a imagem de Deus com alguém. Pode passar ao próximo. Mais precisamente, o homem só realiza a imagem de Deus existindo para alguém, que não é necessariamente marido e mulher. Essa senhora está lá, na África, no meio de uma favela, e este cuidado dela com essa criança que ela não conhece, realiza nela a imagem de Deus. Então, nós só somos imagem de um Deus quando nós fazemos da nossa vida um serviço de doação ao outro, ao marido, a uma pessoa desconhecida, o sacerdote aos milhões de filhos espirituais, as irmãs, a mesma coisa. Então, é necessário que a gente viva para o outro. E na unidade dos dois, marido e mulher, são chamados desde o princípio não só a existir um ao lado do outro, um junto do outro, mas existir um para o outro. Volta mais um. Mas também reciprocamente um para o outro. Isso é uma frase do beato João Paulo II. Então,
nós vamos voltar lá naquele momento que o homem se encantou pela mulher e disse assim: essa sim é realmente osso dos meus ossos, carne da minha carne. Pode passar o próximo. Neste momento, os dois estavam nus, ambos estavam nus, tanto o homem quanto a mulher, mas não sentiam vergonha. Gênesis 2, 25. Por que que homem e mulher estavam nus e não tinham vergonha? Porque ainda não tinham pecado. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, o homem se encanta a mulher e eles vivem em harmonia. E apesar da nudez, eles não têm vergonha. Por que não tinham vergonha? Porque não tinham pecado. Pode passar o próximo. E o que significa a nudez? A nudez significa a liberdade interior do homem, o homem livre. Então, essa liberdade que nós chamamos domínio de si mesmo. O homem não é livre quando ele faz o que quer. O homem é livre quando tem o domínio de si mesmo. Quando ele faz o que quer, ele é escravo do pecado. Quando ele é livre, ele diz: eu não vou fazer isso porque não é hora. Eu não vou fazer aquilo porque é uma ofensa ao meu semelhante. Eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. O homem livre, ele tem o domínio dele mesmo. Então Deus criou o homem livre e deu a este primeiro homem a autoridade. Tudo que está aqui, você pode cuidar do jeito que você quiser. Cuida da terra, cuida dos animais, né? Então o homem estava lá no jardim do Éden, feliz, cuidando de tudo. Mas ele diz: ali tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não pode comer. Então, neste momento, Deus dá ao homem... pode voltar um pouquinho. A opção ao autodeterminismo. O homem que diz: eu vou, eu quero, eu faço. Foi Deus que deu livre o homem. Deu a liberdade, deu a inteligência e deu a vontade. Então, se vocês estão aqui hoje, é por liberdade, por vontade, por desejo de fazer alguma coisa melhor. Então, essa liberdade faz com que o homem tenha o autodeterminismo. Não foi Deus que quis aquele acidente, não foi Deus que quis não sei o quê. Foi a nossa liberdade e a liberdade do outro, às vezes utilizadas de maneira errada, que levaram a alguma coisa desse tipo. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, Deus dá o direito dele escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Mas é um escolher de discernir, não que eu possa seguir um caminho do mal. Discernir, este caminho é bom e este caminho é mau. Eu olho as duas estradas e digo por onde vou. Mas esse homem que tinha o direito de discernir, né, romperam a primeira aliança com Deus. Quando ele rompe essa aliança, ele não aceita o amor segundo a vontade de Deus. Deus deu inteligência, vontade e liberdade. E o homem usou a inteligência, a vontade e a liberdade para dizer assim: Deus, eu não quero ser a imagem do amor. Eu não quero a sua imagem e semelhança. Deus, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Então, vou romper com você essa aliança. E quando rompe a aliança, homens e mulheres deixam de acolher o outro, de aceitar o outro como dom. E a privação do dom, o outro não ser dom para mim e eu não ser dom para o outro, faz com que o outro seja objeto para mim mesmo. Aí começam os ciúmes, começam a manipulação do outro, começam as agressões, começa o adultério, né? Aonde começa então? No momento que eu deixo de ser dom para o outro e o outro deixa de ser dom para mim. Pode passar o próximo. Então, neste momento, quando eles deixam um para o outro de ser dom, eles reconhecem estar nu. Então, no momento que entra o pecado, que um deixa de ser dom para o outro, a gente passa a reconhecer: eu estou nu.
Então eu olho para o meu corpo no espelho e não reconheço mais a imagem de Deus. Aí eu acho que o meu cabelo está feio, o meu peso está horrível, as rugas que estão aparecendo fazem mal danado, né? Então, os homens, no momento do pecado, abrem os olhos e percebem que estão nus. Então eles fazem a roupinha entrelaçada da figueira e se escondem. Pode passar o próximo? Aí Deus pergunta, mas por que você fez a roupinha e se escondeu? E o homem responde, ouvi teus passos e tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, o que faz a gente ter medo do outro, ter medo de Deus, é o nosso lado feio, o nosso pecado. E assim surge a vergonha, devido a gente não conseguir amar como Deus criou. Nós temos a perda da plenitude com que fomos criados. Então, o homem passa a experimentar essa vergonha diante dele e passa a experimentar a vergonha diante do outro. As situações de pecado, elas nos fazem experimentar essa vergonha. E aí a gente fica sem conseguir nos aceitar. E esse vai ser o início das relações conjugais deterioradas. O não ser dom, o não amar, o não se aceitar, o julgar o outro, o condenar, vem por quê? Porque nós vivemos uma situação de conflito, vivemos uma situação de pecado, vivemos uma situação de afastamento de um projeto de amor de Deus. Mas o homem, mesmo tendo experimentado a vergonha, não concordará em ser reduzido ao outro como objeto. Então, repetindo de uma maneira rápida, Deus me criou à sua imagem, Deus me criou como pessoa com corpo e alma. E quando Deus me cria como mulher, o homem encantado reconhece na mulher a própria humanidade, reconhece um ser semelhante a ele. E com esta mulher, ele acolhe com a masculinidade dele a minha feminilidade. E se propõe a formar comigo uma unidade, formar um casal. Mas para que isso aconteça, é necessário o amor recíproco. Um continuar a ser dom para o outro. Quando um deixa de ser dom para o outro, entra todas as situações de conflito, de medo, de pecado. Entra o adultério, entra o divórcio, entra a manipulação do outro, entra o ciúme, entra a falta de respeito, a falta de amor, a falta de carinho, a agressão com os filhos, tudo como fruto do pecado. Aí, 2000 anos atrás, Jesus estava lá conversando com os fariseus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3. Pode passar o próprio. E os judeus, os fariseus, perguntavam para Jesus sobre o matrimônio e sobre a indissolubilidade do matrimônio. Pode passar o próximo? E Jesus... eles perguntaram para Jesus, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E o que Jesus respondeu? Não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? Então, todos os problemas de relacionamento conjugal, Jesus diz, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que tem a resposta. Não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher com essa plenitude? Por que é que agora vocês vêm perguntar sobre divórcio? Mas os fariseus não estavam muito afim de entender o que Jesus estava falando, não. Aí Jesus continua. Quando vocês se uniram em matrimônio, eu falei para vocês que vocês já não eram dois, mas uma só carne. Portanto, o que o homem uniu, o homem não separe. Pastoral familiar, portanto, o que o homem uniu, o que o Deus uniu, o homem não separe. Aí os fariseus, não satisfeitos com a resposta de Jesus, dizem assim, mas Senhor, por que então que o Senhor disse
para Moisés que podia dar uma carta e depois repudiar a mulher. Aí, o que Jesus respondeu? Jesus diz novamente, desde o princípio não era assim. E quando Cristo refere a este princípio, o homem já havia experimentado o pecado. Então hoje nós dizemos assim, mas a realidade é hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia entender a situação, ia entender que meu marido bebe e bate, ia entender que a minha mulher é ciumenta. Mas quando Cristo falou aos fariseus, o homem já tinha vivido a experiência do pecado. Cristo falou aos fariseus já diante da nossa realidade. Da realidade do homem que se afastou do projeto de Deus, do homem pecador. E o pecado e a morte entraram na história do homem através daquela unidade formada por marido e mulher, pelo homem e pela esposa, que foi desde o princípio chamado a serem santos. Essa foto, pode voltar um pouquinho? Essa foto aqui, né, tem 10 anos que ela foi feita, quase 10 anos. É da destruição das torres gêmeas, que agora vai fazer 10 anos este mês. Por que eu pus essa foto para a gente falar de relacionamento conjugal? Porque isso é fruto do pecado. Todas essas situações são frutos do pecado. Todo mal que existe não é que Deus quer, mas é consequência do meu pecado, do pecado de cada um de nós. Pode passar, estou quase terminando. Ele já levantou a plaquinha de 10 minutos, mas eu acabo menos nos 10 minutos. E por que hoje nós dizemos que nós não podemos ter filhos, que não tem mais condição de criar? Por que isso? Porque a sociedade está difícil, porque as coisas estão complicadas. Na realidade, porque hoje, cada dia mais, nós nos afastamos daquele princípio que Jesus criou, da inocência, da vontade dirigida ao bem, da liberdade dirigida ao bem. E quanto mais eu me afasto, e cada um de vocês se afastam, mais a sociedade vive as situações de pecado. Maior são os conflitos entre homem e mulher, maior os conflitos entre pais e filhos, maior os conflitos na sociedade. Hoje se mata para roubar um par de tênis por R$5. Por quê? Porque cada vez mais eu e cada um de vocês, nos afastamos o princípio. Então o pecado assume formas e dimensões divergentes, né? Faz com que eu seja uma outra pessoa diferente do que Deus criou. Eu perco com o meu pecado a imagem de Deus. A família com o pecado perde essa coisa de um ser dom para o outro, desse amor recíproco, dessa doação de vida para o outro. Essa foto aí eu tirei de uma propaganda de laboratório. Não sei se deu para ver, lá em cima a mão dele tem uma aliança, né? E essa foto diz assim, que tem momentos que casais não podem se separar. Mas ele tinha acabado de trair a mulher e tinha adquirido uma doença sexualmente transmissível. Então, o que o laboratório disse para mim? Doutora, você dá rapidinho um remédio para que a esposa não descubra. Isso é o quê? Né? Então, entra a mentira, o egoísmo, a traição, né? E assim entra a AIDS, a sífilis e todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, volta lá um pouquinho. Então, a experiência do homem hoje, do homem histórico, no testemunho do nosso coração e da nossa consciência, reflete justamente isso. Cada vez nós estamos mais distantes do que Deus criou. E hoje, né, mais tarde o Paulo vai falar sobre isso, a gente acha que é homofobia dizer que o relacionamento homossexual não está aberto à vida. Não tem que criar crianças, não tem que adotar filhos. Não foi assim que Deus criou. Nós achamos certo o pecado. Nós cada vez mais nos afastamos daquele princípio que Deus criou.
Acho que é o último slide isso daí. Que resposta, ainda tem mais um, que resposta Cristo daria hoje aos impacientes homens e mulheres do nosso tempo? Se eu chegasse para Cristo, mas Cristo, olha, está vendo esse casal como é que vive? Não é melhor que o marido dê carta de divórcio e que ela vá arrumar outro marido? Ela tem o direito de ser feliz. E aí, o que será que Cristo me responderia? Segundo João Paulo II, ele disse, faloia de modo ainda mais resoluto e essencial. Então, o Papa João Paulo II disse que Cristo não ia abrir mão de nada. Muito pelo contrário, ele ia ser muito mais duro com cada um de nós. Vocês tiveram liberdade, vocês tiveram inteligência e estão fazendo escolhas erradas. E ainda querem o meu aval? Querem que eu diga que o pecado faz parte da vida do homem moderno? Quer que vocês percam o céu, deixem de ser dom para outro? É lógico que Cristo não ia concordar com essa situação. Acho que esse é o último. Então, gente, terminando, primeira carta de São João, versículo 2, ou capítulo 2, versículo 24 e 25. Permanecei dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, com o Filho e o Pai, a promessa que Deus faz é a vida eterna. Então, condição para a vida eterna, viver de acordo com aquele princípio. Muito obrigada a vocês e bom encontro hoje e amanhã.